Esse é o Passport Like a Boss e você vai embarcar comigo, Letícia Gouveia, em experiências inspiradoras. Hoje nós vamos falar com uma brasileira que já visitou mais de 63 países. Ela é Mônica Monteiro, presidente global do BRICS Women e do Fórum Industrial da Mulher Empresária na CNI. Mônica, muito obrigada de estar aqui. Obrigada, Letícia, pelo convite. Estou no lugar certo, que eu vivo com o passaporte na mão. Muito bom, eu tô vendo, né, que você vive com o passaporte na mão porque você tem mais de 25 anos de experiência audiovisual com empresas em Brasília, São Paulo, Lisboa e Moçambique. Bem-vinda, vai ser muito útil para nós conhecer mais da sua história e das suas experiências. Obrigado, vamos lá. Vamos lá mergulhar no seu passaporte? Mônica, qual que é a sua nacionalidade? Bem, sou brasileira, pernambucana, né? Como a gente fala lá em Pernambuco, a gente vive do Brasil para o mundo. Então, eu acho que é por isso que eu vivo com essa roda no pé, aqui rodando o mundo todo. Eu viajei mais de 50 países, não sei te exemplificar. A África, eu já fui a 23 países do continente africano e pelo mundo todo. E conta pra mim, quantos estados do Brasil você conhece? Só não conheço Rondônia. Conheço todos. Adoro o Brasil, acho o Brasil fascinante, fascinante. Vamos aí marcar essa viagem para Rondônia, você me conta o que você achou. Eu vou aproveitar para a gente voltar um pouquinho mais atrás e perguntar para a Mônica da infância dela e da primeira lembrança que você tem de viagem. Me conta. Assim, eu tive pais muito legais, assim, eu tive uma sorte, que a gente tem sorte de nascer com pais legais ali, né? Meu pai mandava a gente já muito cedo para outro estado e viajar sozinho, então a gente já passava férias, já tinha essa experiência de viajar sozinho. E ele sempre viajou com a gente. Ele botava todo mundo dentro do carro e viajava muito pelo Brasil. Então, assim, eu acho que esse costume de conhecer o Brasil já foi bem legal. E aí a gente, quando teve 15 anos de idade, ele, com várias famílias, mandava para fora para estudar. E aí eu disse, não, eu não queria nem voltar para o Brasil. Ele falou, você tem que voltar, porque seu irmão vai, tem que voltar. E terminei vindo morar em São Paulo. Quer dizer, minha vida sempre foi viajando. Você perguntar assim, você quer o quê? Comprar uma roupa ou viajar? Eu quero viajar. Você quer comprar um carro? Eu nem tenho carro. Você quer comprar carro? Eu não quero, eu quero viajar. Eu gosto de viajar, eu tenho o maior prazer em viajar. Então, assim, minha mala está sempre pronta. Eu termino uma mala, já tenho outra já preparada, porque na outra semana eu vou estar viajando. Então, eu planejo assim, olha, essa mala vai ser já para daqui a um mês, que eu vou estar viajando para tal lugar, já vai preparando ela aqui. Então, é muito engraçado lá em casa, porque as malas vão se encaixando ali, né, como se fosse um Lego. E eu curto muito, não sofro com essa coisa de chegar, né? Eu gosto muito de viajar e gosto também de chegar na minha casa, tá? Sim, uma delícia. E assim, de quando você era pequena, você lembra qual o primeiro lugar que você foi e você se encantou, Rio de assim? Janeiro, né? Rio de Janeiro para mim era enorme, aquilo tudo era muito grande, tudo, aquele Cristo, aquele bonde, tudo era tudo gigante na minha cabeça, né? Então, assim, minha primeira viagem, eu não sei se você gostou de ir para Disney, gostei, mas não foi o que me encantou mais. E aí eu era adolescente quando eu fui e tudo, não foi o Mickey que me pegou, né? Eu acho que eu fui me encantando por outras coisas. Eu gosto do diferente, sempre gostei do diferente, sempre do diferente do que eu sou, entendeu? Gosto de amigas diferentes, gosto de coisas diferentes, gosto de comer coisas diferentes, eu gosto do diferente de mim. Já tem eu, né? Muito bom, maravilhoso. Então, falando de diferente, me conta assim, que lugar foi inesquecível para você, ou que teve algo fantástico, assim, te marcou muito? Pode falar uns 2, 3, que eu sei que você já viajou para muitos Olha, a lugares. Indochina, que é Camboja, Vietnã e Laos, é uma coisa assim, eu sempre falo, gente, se vocês puderem passar por essa vida sem deixar de ir para esse lugar, porque é incrível aquele negócio, é tão diferente que tem que ir para aquela cultura, para entender aquela dinâmica da quantidade de gente, até do atravessar a rua é diferente da nossa, né? A comida, a roupa, a arquitetura, ela é linda, 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 né? E você vai para a feira nos barcos, né? Então, assim, foi bem interessante essa viagem. Fui com duas amigas e foi fantástico. A gente foi para várias cidades dentro do Vietnã, a gente foi para umas 3 cidades dentro do Vietnã, então a gente pegou o sul até a capital, né? E Camboja e Laos, a gente sempre ia para a capital e tentava ir para mais uma cidade. Então a gente tenta conhecer e sair um pouco só da capital, né? Porque a capital sempre é diferente, do mesmo jeito que o Brasil. Você vai para o interior, é uma coisa cheia de histórias diferentes da capital. Então é legal tá misturando. Mas assim, eu acho que a Indochina é inesquecível. Inesquecível, porque é um pouco de China, um pouco de Índia, um pouco sabe, a cultura é bem diferente. Tem que ir.
Que legal, te pegou muito. A comida deles maravilhosa, você gostou? Porque tem um pouco de comida francesa misturado com aqueles temperos todos, né? Tem que ir, gente, é algo inesquecível. É lógico que tem a Tailândia que é linda e tal, mas a Indochina é algo inesquecível. Agora, assim, você gosta, o que é que você gosta? O Japão é tão delicado, aquela quantidade de gente, aquele silêncio, né? Ela é uma delicadeza, é a bossa nova, ele realmente parece com a nossa bossa nova, ele é delicado demais, é aquela culinária, aquela sofisticação dos gestos, eu acho que toda mulher lá está sempre em câmera lenta, sabe? Todas elas falam em câmera lenta, eu falo assim, meu Deus, que coisa linda aquilo. Eu sou super japonesa, alma japonesa, gosto de tudo do Japão, tudo. Que delícia, eu vou colocar na minha lista de lugares, hein? Bom. E me conta assim, toda viagem eu tenho o quê? O que você tem que fazer em toda viagem? Primeiro, eu mergulho, eu gosto da religião de cada cidade, sabe? De cada país desse daqui. Então, eu vou a tudo. Ou se você abre minha bolsa, eu tenho de tudo. Só é que o Deus do japonês, que eles falam que reza por tudo da natureza, que é o unknowing deles, né? Tá em alerta como o meu santo do Brasil, como muçulmano de Moçambique, como, sabe? Então, todos os santos são lindos. Adoro mergulhar nessa coisa da religião. Quando você vai na Rússia, até a maneira que você passa a cruz é diferente, você se batiza. Então, tudo é diferente, né? Eu gosto muito. Então, eu vou a todos. No fundo, todos têm o mesmo sentido, né? Eu tento ir onde eu vou tentar ver uma questão de fé daquele país, que eu acho que a fé mexe muito com o homem, né, do acreditar. Então eu gosto muito disso e como eu falei, eu sou muito da culinária, né, então eu vou realmente para a feira, eu gosto de andar de restaurantes caros e baratos, gosto da comida de rua e gosto da comida sofisticada, claro. E me conta um pouco como você viaja. Você viaja com quem? Que é sua família, trabalho? Nossa, assim, as viagens são muito diferentes, né? Trabalho é um tipo de mala, um tipo de pessoas. Eu sempre gosto de viajar com meu marido. Quando eu vou trabalhar, a gente tenta conciliar para estar juntos, ou com minha irmã, né? Eu nunca viajo só. Sabe, eu raramente dizer assim, você vai viajar sozinha, vai curtir sozinha, não. Nem que seja trabalho, nem que seja a lazer, eu estou sempre com muita gente ou com meu marido, né? E me conta, você prefere viagem de frio ou de calor? É uma pessoa da montanha, da praia? Eu não sou da praia. Mesmo ter nascido em Recife, eu não sou muito de praia, de frequentar, de sol. Eu tenho muita tolerância ao sol. Então eu gosto mais do friozinho, de tal. Mas eu gosto, na verdade, é que não tenha nem calor nem frio. Se eu puder andar e puder desfrutar da cidade, poder andar sem casaco na mão, também é muito chato essa coisa do muito frio, né? Então o bom é uma temperatura ambiente mesmo. E me conta uma coisa, você pratica esportes quando você vai viajar? Tem algum hobby? Zero de esporte. Não vou botar um tênis desse tamanho na minha mala. Não ocupo espaço na mala com tênis. Aliás, eu não sou do esporte mesmo. Eu sou da comida. Gosto de viajar para comer. Reservo meus restaurantes antes, até ser até o prato que eu vou comer, que eu vou chegar naquele restaurante. Seja quando eu estiver trabalhando ou quando eu estou a lazer, eu vejo bem a parte de culinária. Para mim é uma coisa que me pega. Né? Então, assim, museu e culinária são duas coisas que eu já pesquiso antes, tudo da cidade, do destino que eu estou indo. E me conta uma coisa, você falou aí que você não ocupa tênis, espaço na mala com tênis. Então vamos lá, o que você leva numa mala? A sua mala é grande, a sua mala é pequena? Como que funciona isso para você? Olha só, tem de tudo, né? Acho que quando é viagem muito longa, a mala média, né? Quando eu quero gastar mais um pouco, a mala já vai grande para ter mais um espaço. Mas eu sou muito econômica nas minhas roupas, sabe? Eu uso roupa que não amassa, eu tento planejar já tudo antes, entendeu? Eu sou muito econômica e gosto de planejar minha vida em tudo, inclusive na minha mala. O que é que eu vou usar, o que é que eu não vou usar. Mas assim, eu ponho roupa para lavar sim quando eu viajo, entendeu? Então, se não precisar, eu preciso levar uma roupa para cada dia, uma coisa. Não, eu ponho roupa para lavar. Essa minha rotina quando eu viajo é muito parecida com a minha rotina daqui mesmo. Então eu gosto de ir para missa de domingo, eu gosto de ir para salão de cabeleireiro, eu gosto de fazer as mesmas coisas que eu faço e curtir aquela cidade, aquele ambiente, mergulhar naquele ambiente todo lá, né? Muito bacana, é como se você fosse viver naquele espaço por um tempo. Tento fazer isso. Eu já tenho um apartamento em Portugal, então assim, a gente
mergulha ali, eu fazia, meu Deus, eu sou louca para ir para reunião de condomínio, para entender como é que eles vivem, como é que não vivem. Eu acho que o grande barato é quando a gente passa um tempo, a segunda viagem àquele país é sempre melhor do que a primeira. A primeira você chega cheio de ansiedade, cheio de horários e tudo. Quando você vai na segunda, você vai, já conheci aquilo, agora eu vou acordar e vou viver, vou mergulhar, vou andar na cidade, andar pelas ruas, ver as pessoas, ver os costumes. Mas, você, na verdade, quando você passa mais tempo é que você consegue brigar pelo lixo, jogou o lixo certo, comprar o pão, né? Eu acho que esses costumes, cada país tem o seu, é muito legal. É bom quando a gente vive isso, né? É muito bom, né? Não ter aquele compromisso só de bater todos os pontos turísticos para ter a foto no Instagram, e sim aproveitar um pouco mais da cultura das pessoas, né? E me conta um pouco dessa história aí de você morar em Portugal também, né? Ter uma casa lá. Como que são os desafios assim de cultura? Alguma coisa divertida para me Tem muita contar? coisa engraçada. Teve uma vez que uma vizinha ligou que estava tendo uma invasão de térmitas. Eu não sabia o que era aquilo, achei, poxa, mas que negócio é esse? E eu perguntei, são muitas, né? Ela fez, mas muita, tá invadindo, sabe? Vai invadir o apartamento inteiro, tipo, pelo amor de Deus. E ela é dramática, né? Portugal tem aquela coisa assim do fado, de tudo, então ela foi falando e eu paralisada, meu Deus do céu, vão invadir meu apartamento todo. Eu falei, mas tá como? Eu já tá quase da escada ali. Eu falei, pronto, eu imaginei vários povos ali invadindo e tal. Aí eu parei e falei assim, não, tem uma coisa errada. Liguei para uma amiga e falei, cara, o que é isso? Ela começou a rir, fez, é cupim, né? Cupim invadindo sua casa. Então, são essas coisas da cultura diferente, né? É bem legal. Então, palavras, termos, que a gente fica assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Às vezes eu mandava, manda por escrito, olha quem está falando português, né? Exatamente. Imagina em outras culturas. Mas acho que o grande barato é isso, né? São culturas diferentes, maneira de falar diferentes, expressões diferentes. E o grande barato é ter os problemas mesmo, os perrengues desses lugares, né? Que termina dando muita risada disso tudo. Mas estou falando uma coisa assim de condomínio e tudo, mas teve muitas coisas diferentes, de costume, né? Eu acho que até na própria parte de business, né, teve muita coisa diferente. Então, por exemplo, eu sei que na África a coisa da cultura da cadeira é muito importante. Então, você entra, você tem que perguntar onde é que eu posso sentar, né? Você não já chega e vai sentando numa cadeira, porque tem a cadeira do cara mais importante da reunião, que é o que convidou para a reunião, e ele escolhe onde as pessoas vão estar sentando. Então, são dinâmicas diferentes de negócios, muito legal. Eu lembro que uma vez também uma amiga, estava eu e ela cruzou a perna e botou a parte de trás do sapato, olhando para a pessoa, ele bateu na perna dela, nunca mais faça isso, como se fosse um desrespeito. Então, são coisas engraçadas que acontecem, a gente fica sem saber, mas que tem um porquê, né? Tem um porquê. Eu acho que o grande barato é isso, é ser o diferente, né? Ser o inusitado, senão fica todo mundo igual, né? Então, me conta uma coisa, tem algum lugar que você não iria ou algum medo, assim, que te impediu de viver alguma coisa numa dessas viagens? Pode ser altura, de repente uma experiência algo que você achou muito estranho, não quis provar? Então, na Suazilândia, assim, eu não diria que... Teve um processo que a gente estava lá gravando tal, e, e aí eles jogaram uns búzios, um negócio que era osso humano ali. Aí que essa hora a gente ficou um pouco com medo ali, sei lá o que é que aquilo podia ser. Mas eu não tenho, na verdade, eu mergulho mesmo, sabe? Abre uma janela, eu tô lá, olhando, tô lá, abrindo uma porta, tô indo, não tive medo. Claro que a gente tem precaução, tem países que tem um índice de estupro maior, então a gente não pode andar sozinha, a gente tem que sempre andar, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente fica preocupada, né? Mas ela é lindo. Eu acho que assim o mundo é tão bonito, tem uma coisa tão legal de estar indo, de estar... Mas eu não viajo só, como eu te falei, eu gosto de sempre estar com alguém, eu gosto assim, a natureza, ai que coisa linda, eu preciso falar e preciso que alguém me escute, que eu estou falando isso, que eu estou curtindo isso. Como eu não assisto um filme sozinha, uma vez eu fui fazer isso, eu faço, meu Deus, não tem graça nenhuma, eu ri sozinha, entendeu? Eu gosto da companhia. Então eu viajo muito com minhas amigas, tenho amigas que só viajam para países esquisitos, a gente é sempre o mesmo grupo, tem amigas que só viajam para países mais organizados, que tem tudo mais organizado, de roteiro, de tudo, também viajo com esse grupo. Tem amigos que a gente viaja de casal, né, que a gente também... E eu viajo muito a trabalho, muito mesmo, muito. Então, eu acho que esse misto de coisas que me faz na vida, essa coisa fascinante que é a vida, né? Eu amo viajar. Realmente, muito mais do que coisas, eu vivo com o passaporte na mão. E que bacana que você não tem medo, né? Você olha, se impressiona, se encanta,
mas busca não ter essa questão do receio do diferente. Acho que isso é muito importante quando a gente viaja pra gente aprender com a cultura do outro, né? Já comi pimenta que não devia ter comido, já comi coisas que não devia ter comido, mas, enfim, a gente vai mergulhando nisso tudo. E você falou que não é muito de coisas, é mais de viagens. Mas me conta assim, quando você viaja, o que você sempre compra do país? Eu tenho, assim, uma mesa de uma pecinha de cada lugar que eu já fui, sabe? A mesa não cabe mais nada. Até falo, vamos esperar mais um pouco, que tem mais umas coisas para estar comprando. Mas eu sempre compro alguma peça que eu acho significante, que ela pisca para mim, que é do país, entendeu? Coloco lá mesmo. Então você tem uma coleção. Tem coleção de bobagens mesmo, né? Eu gosto de, eu vou para a África do Sul, às vezes com panela, imagina, mas eu achei aquela panela, eu não tenho assim, eu sou coisenta, você vai na minha casa, eu sou cheia de coisas, entendeu? Não tenho coleções, eu não tenho coleção de copinho, de pratinho, eu não tenho isso, eu realmente compro coisas que acho engraçada. Eu frequento muito feira de antiguidade, onde eu vou eu adoro uma feira de antiguidade, então eu gosto de coisas usadas, coisas já com histórias, isso me fascina, então eu sempre estou comprando coisas em lojas de antiguidade, sempre, é um lugar que eu vou. E me conta também assim, você disse que compra alguma coisa, então tem que ter um espacinho na mala para trazer coisas das viagens. Mas o que não pode faltar na sua mala quando você está indo? Nossa, acho que minha necessaire, só isso. Senão eu compro logo uma roupa, alguma coisa, mas a minha necessaire está lá. Eu acho que nada assim que diga, olha, o que não possa ser comprado no país. Antes a gente tinha essa angústia quando vai começando. Hoje em dia, não, se faltar, a gente vai lá e se ajeita lá no país, né? Se a mala for extraviada, não me estressa isso mais, entendeu? Antigamente, mas eu sempre levo uma mala de mão, porque se extraviar, eu não vou perder minha viagem, porque eu tenho 2 dias na mão. Sempre tenho. Na minha mala de mão tem 2 dias, 3 dias ali que vai acontecer alguma coisa com minha mala, não vou ficar tão nervosa assim. Mas quando eu compro alguma coisa que eu gosto muito, eu sempre separo. Então, eu um pouco aqui, porque se minha mala extraviar, e um pouco aqui, porque eu não vou perder tudo. Então, eu tenho essa divisão. Você vê, é muito planejamento até nisso, Sim. né? São dicas muito boas aí para quem vai viajar, sempre ter alguma coisa na mão, já na mala, para não correr o risco. Eu lembro que eu fui para o Irã e aí a gente foi comprar tapetes numa associação de tecelagem lá e... Mas, meu Deus do céu, se esse tapete extraviar, vou levar um na mão. Então, eu fiquei carregando na mão e 2 na mala, já pensando se meu tapete extraviar, pelo menos eu tenho um aqui de lembrança. Então, sempre tem uma coisa na mão de lembrança. E eram pesados esses tapetes? Mas demais de pesado. Na Tailândia, eu trouxe um negócio na mão, aí eu não acredito que você vai levar isso. Eu trago copo na mão, eu trago o que for, o que eu achar, gostei, estou levando. Maravilhoso isso, gostei muito dessa ideia aí. Mas me conta uma coisa, você falou que, no geral, você gosta mais de companhia para viajar. Mas, na sua opinião, mulher viaja sozinha? Eu gosto, né? Tem gente que viaja, eu não gosto de viver só. Eu não nasci para viver só mesmo, entendeu? Eu realmente gosto de companhia, gosto de estar junto, gosto de brindar. Mas é que eu vou brindar com quem, assim, sabe? Então, assim, eu gosto de brindar, eu gosto da mesa. A mesa é um ambiente que é a 2. Eu não sei comer sozinha, experimentar e fazer um barulho, um som. Que delícia. Eu não sei viver sozinha. Então, eu realmente gosto de estar com gente, gosto de comentar o que eu estou fazendo. Eu não gosto de esporte sozinho, eu gosto de tudo coletivo. Eu sou do coletivo. E me conta aí, nessa questão de coletivo, de culturas coletivas, algum momento aí fora algumas coisas que você já comentou, uma gafe que você acha que aconteceu por conta de cultura, por conta da maneira que o país era ou que você conhecia? Agora eu lembrei de uma horrorosa. Gente, lá no Irã, e as pessoas queriam, a gente tá com véu, tudo, né? E as pessoas pediam para tirar foto no interior, não estava em Teherã, estava em Isfahan e Shirá, e eles pediam para tirar foto com a gente, né? Acho que é o biotipo diferente e tal, e aí eu fazia assim, ok, e mandava ok para todo mundo, depois que eu vi que esse era um sinal muito feio lá. Mas depois de eu ter mandado todo mundo para aquele lugar, com aquele sinal, aí a guia falou, esse sinal não é muito bem visto. Então, sinais não é uma coisa legal. Assim como às vezes, ok, não é uma coisa legal. Enfim, sinais não é uma coisa legal. Então, assim, dicas, não faça sinal de nada
que seja do Ocidente ou do Oriente, porque a gente não sabe o que significa isso naquele país, qual é o peso que aquilo dá. Então, minha dica é não faça sinal de nada, entendeu? É só yes ou no, fale, porque aí a língua, eu acho que vai ter menos erro do que sinais. Acho que o único sinal que dá para fazer em todos os lugares é um sorriso. Ah, isso aí. Boa. Bacana, muito bom. E agora falando em sorrir, em sonhar, me conta uma coisa, tem algum lugar que você ainda sonha em conhecer, alguma meta assim de vida? Olha só, meta, eu já estabeleci o que eu quero viver, passar 3 meses em 10 lugares diferentes. Já fiz até a lista, porque a gente às vezes passa, por exemplo, na Suécia, eu passei por lá, fiquei 3 dias na Suécia, então não posso dizer se você conhece a Suécia, não, eu passei por lá, né? Eu gostaria de viver, passar 3 meses lá, brigar pelo lixo, entendeu? Ir para reunião de condomínio se me chamarem, ou ir para... Eu queria viver para saber o que é que esse povo pensa, o que é que esse povo fala, qual é a festa, se me convidarem para uma, como é que eles casam, né? É muito legal. Eu participei, por exemplo, em Moçambique, eu vivi em Moçambique, né? Eu fui 87 vezes para o continente africano, então assim, eu vivi muito o continente e cada país com sua completamente diferente, um país do outro, a cultura é muito diferente. Então o casamento lá é muito legal. Muito legal. Primeiro, o casamento demora muito tempo, sabe? Ele vai pedir ela em casamento, ela pode dizer não, ele vai pedir para a festa da noiva. É muito legal. Toda essa dinâmica toda, você veste uma roupa, todo mundo vai igual. Então, o casamento tradicional, você poder fazer parte disso é inesquecível. Inesquecível, né? E eu pude viver muito o continente africano, né? Muito, com morro de saudade, acho que eu aprendi tanto com aquela gente, né? Sou tão agradecida a eles por tudo que eu sou hoje e ter me ensinado, ter a oportunidade de aprender com aquelas mulheres incríveis que tem lá, né? De cada país tem uma mulher com uma história diferente, culturalmente completamente diferente, desde da morte, né? De enterrar um ente da família até o casamento, até o nascimento do bebê. Nasce bebê, a pessoa sai assim, deixa a mulher lá toda estrupiada, o bebê está aqui, vai passando pela comunidade, coisa mais linda, simbolismo daquilo tudo. Do mesmo jeito de outros lugares, né? Estou falando da África, que a África tem a África Ocidental e Oriental, que é tão diferente uma África, né, dos países do continente africano. Então, eu falo assim, mergulha nessa coisa. Você vai para a Etiópia, é uma coisa linda aquilo ali, uma coisa linda, linda, tão diferente de Moçambique, de Angola, da África do Sul, de Malau e de tudo, né? E aí você vai para o norte, você tem Marrocos, tem Tunísia, né? Uma coisa linda. Então, eu estava falando agora, vocês têm que ir para a Tunísia, a coisa mais linda que tem aquilo lá. Então, é muito bonito. O continente africano é para ser explorado. Então, peguem, sabe, não gastem dinheiro de vocês, gastem em viagem, porque é tão bom, isso vai encher na alma, né? Vai encher na alma. Ao mesmo tempo, a Europa é tão diferente, né? Você vai à linguagem, né? Tá, agora só o dinheiro é o mesmo, mas o restante é tão diferente, os costumes. Então, assim, eu tenho uma meta, você faltando a tua pergunta, a gente viajar 10 países, desde o México, assim, sabe, morar no México e viver. O México é tão diverso, assim como o Brasil. O padre é o santo que faz milagre no Nordeste não é o mesmo que faz em São Paulo, nem no Sul. Então lá a mesma coisa, né? O México é tão gigante, tão cheio de histórias, né? Então eu queria viver aquele ambiente e ver essa diversidade. Também para os Estados Unidos, vai para Nova York, é totalmente diferente da Califórnia, que é totalmente diferente da Flórida e assim por diante, né? Então os países não podem ser, eu conheço o país, eu pincelei, eu queria conhecer. Então eu listei aí 10 países com meu marido, a gente vai viver nesses 10 países aqui. E esse é meu sonho, já está planejando, juntando dinheiro, planejando tudo isso para a gente para estarmos nesse sonho juntos. Bacana. E dá para ter um spoiler aí de alguns países desses 10? Tem. Queria África do Sul, começar pela África, né? Eu acho que aqui na América Latina, eu queria ir morar na Argentina sempre. A gente vai, toma vinho, vai comer, tal, mas eu queria morar. Como eu falo assim, é totalmente diferente a experiência. Ir para o México, eu vou pular Estados Unidos, né? Porque a gente tem outros países para cá para estar vivendo, né? Então o Japão é um outro país que a gente gostaria muito de ir, a Suécia, né? Eu gostaria de morar em Roma para entender os problemas de lá, deve ter um monte de problema de turismo demais, né? Como é que é? Às vezes o pessoal trata mal o turista, ninguém imagina por quê, mas é porque tanta gente lá, que é meio que uma invasão ali na cidade, né? E eles cuidado com a cidade. Então eu quero viver isso daí. Então tem assim uma relação muito legal para viver
Não pincelar, não ir como turista. Realmente passar os perrengues, os problemas de como é uma pessoa que mora ali naquele lugar. E aí você imagina 3 meses em cada um? Imagina, infelizmente, a gente tem que trabalhar mais, só podia pensar mais. Como eu falei, eu gosto de voltar para casa também. Então isso é que é legal, até para contar, né? Tudo que a gente viveu, tá chamando mais pessoas para essa aventura, né? A vida é tão bacana, tão bacana. Então é isso, acho que viver, passaporte é o grande nome desse teu programa. Acho que você foi super feliz na escolha desse nome, porque a vida é muito legal, né? E passa, né? Esse porte muito rápido. Portanto, é viver a vida plenamente. Eu acho que viagem é isso. É maravilhoso, né? Essa imersão nas culturas. E eu achei lindo que você ressaltou também a África, né? Que muitas vezes o brasileiro não tem, às vezes, esse sonho. Talvez tenha o sonho da Disney, igual você falou, mas não tem aquele sonho de conhecer a África. Então, estimular as pessoas a conhecer, a dizer que é bacana, fascinante. Fascinante. Viajar é fascinante, né? Você vai para o Irã é fascinante, gente. Porque a gente fica vendo, Irã é outro lugar, tem que ir. Tem que ir para conhecer, viver aquela cultura. É muito interessante. As mulheres têm uma força incrível lá. É fascinante o Irã. Então, assim, e aí, às vezes, a gente faz estereótipos, né? Estereótipos do que é aquilo, de como é. Tem que ir para ter opinião até. Se gosta ou se não gosta, né? Sim, é só pela imersão que a gente consegue ter uma opinião de verdade, né? Não só o que a gente escutou por aí, ouviu na internet, né? E você comentou da imersão nos países, desse conceito da cultura. Tem algum ensinamento ou alguma filosofia, algum aprendizado que você traz de uma cultura que você foi? Sei que tem várias, mas assim, alguma que você foi e falou: nossa, isso me marcou, mudou para mim, trouxe um ensinamento de vida diferente. É o que eu falei, assim, o continente africano eu vivi mais, né? 87 vezes, então assim, eu vivi mais lá e lógico que me modificou completamente, né? A maneira de dizer assim, olha, né? Nós não estamos certos e eles errados, né? Eu vi cada coisa lá que falei assim, mas como? Mas nós somos ocidentais, né? E a gente acha que a nossa cultura é a certa, tem que ser assim, tem que ser assado, não tem que. Você tem que justamente, eu gosto do diferente, como eu falei, eu gosto do diferente, então o diferente hoje me atrai. Antes eu achava, fazer assim, mas por que eles não fazem dessa maneira? Mas se fizer, vai ficar igual a mim. O legal é o diferente, o legal é eles fazerem diferente do que é, né? Então eu acho que o continente africano, você fala, a gente tem muita origem, ao mesmo tempo de Portugal, mas a gente é tão diferente, né? Portugal tem um outro costume, a sociedade é de outra maneira. Acho até que eles parecem muito mais com os americanos do que com os brasileiros, sabe? A maneira de economizar, de juntar os cupons, da maneira de pensar no seguro de vida, no seguro do futuro. É tão diferente que eu acho que eles mais próximos dos americanos do que dos brasileiros, né? Isso é a minha opinião. Mas é você viver, né? Você tá de corpo aberto, de alma aberta e deixar aquele negócio entrar. Antes a gente, quando começa, a gente fica achando, nossa, mas está errado. Não está errado. Quando você curte o diferente, aí você já vê as coisas de uma outra maneira. Então, acho que o ensinamento para todas as aventuras e todos os países é ir aberto, é aprender, estar disposto a entender o diferente, né? Deixa entrar, deixa entrar. Às vezes você não gosta de uma comida, você não gosta de um jeito, de uma coisa, de outra, você não tem que gostar de tudo. Mas a trajetória disso tudo é que é legal, né? A trajetória da vida é muito bacana, né? Você viver isso daqui, poxa, chega no aeroporto, eu lembro agora na Rússia, teve um garçom que quis fazer assim, ó, me diz logo o que é que vocês querem, porque eu não vou ficar subindo e descendo com um prato, um restaurante bem bacana. Eu digo, gente, mas cadê a qualidade? ISO 9000, ISO 14000, não tem isso, sabe? O obrigada e a gentileza não está no dinheiro que você paga, está na cultura. Então, às vezes, não, mas eu estou pagando. E daí? E daí? Então, assim, é diferente de você. Você está pagando, então você espera que a pessoa vai sorrir e vai dar um muito obrigado. Isso é uma cultura que a gente aprende, né? Então, assim, é diferente.
né? Eu comecei a rir de nervoso comigo, a mim fez, vamos embora agora. Eu digo, não vamos não, porque é diferente da gente, é justamente isso, a gente tem que deixar essa coisa, não sei se é grosso, não é grosso, é gentil, não é gentil, mas são conceitos que a gente tem do Ocidente diferente do Oriente, ou diferente de outros países, né? Do próprio América Latina também tem outros conceitos, então a gente tem que, na verdade, deixar aquilo entrar, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito de adaptar o prato, né? Você chega num lugar e fala, eu queria isso, mas eu queria sem tal coisa. Em Portugal o pessoal não deixa fazer isso, né? Eles olham e falam, não, é que esse que você escolheu tem tal coisa, não vai dar para você levar. Então é um pouco dessa questão, né? De a gente entender que para aquela outra pessoa, para aquela outra cultura, isso não cabe. A gente querer não modificar a cultura, ou modificar um prato, ou o jeito das outras pessoas, né? Acho que assim, a palavra, ela só faz sentido para quem fala e para quem ouve, né? Quando eu falo uma coisa, o outro interpretou de um jeito, então assim, isso também é legal. Tanto é que quando eu estou viajando pro BRICS, você pode estar falando inglês, mas eu prefiro até falar em português se tiver tradução, para eles ouvirem a nossa melodia, ouvirem como é diferente o nosso português, né? Eles até falam, vocês falam cantada, eu digo, nossa, que legal saber disso. Então no ouvido dela é desse jeito que cai, como outra língua cai de uma outra maneira, né? Então assim, a palavra desses países é muito legal, quando você escuta, aí você fala assim, ninguém fala inglês aqui, é muito difícil, aí é que tão legal, então vamos curtir esse negócio, já que ninguém fala inglês, como é que a gente pode curtir dessa melhor maneira? Então assim, tem que realmente se entregar no país. Vai ter perrengue, vai fazer parte da viagem, os perrengues todos, né? Mas enfim, eu gosto de planejar muito, como eu te falei antes, minhas viagens, até para evitar alguns perrengues, não perder um dia de viagem. Como um dia você me falou, Zé, eu não quero perder o dia de viagem. Ninguém quer perder um dia de viagem, então a gente planeja muito o que quer ver, como não quer ver, mas entender que é isso, entendeu? Que você não está certo na sua cultura e a sua cultura vai viajar com você, né? Você está indo para uma outra cultura, então aceita aquilo daquele jeito, né? Então, vai para uma igreja, na frente é homem, atrás é mulher, então aí você já vem cheio de estereótipos, então é porque eles são assim. Não, gente, é diferente. Por que eles fazem? Vamos entender o que é, o que não é. É diferente. Alguma coisa tem que eles acham que aquele é o melhor ambiente, né? Então tem que se jogar nessa coisa de tudo, sabe? Na religião, na música, na culinária, no vestimento, e se jogar nisso daí. Eu gosto, como eu falei, de antiguidade. Então, se você gosta de antiguidade, você gosta da história daquele país. Você tenta tirar um pedaço e levar com você isso daí, né? Então, eu coleciono, na verdade, coisas de cada lugar. E se eu dissesse para você, como você falou, resumindo, mergulha naquela cultura, né? Mergulha, vai se despir, não sai você com estresse, né? O pessoal fala assim, o pessoal sai do Brasil já com estressado, porque tem que ser daquele jeito. Não leva isso com você. Já sabe que vai ter tudo isso aqui, né? Deixa. Deixa fluir, muito legal. E me conta uma coisa, além de seguro, que é essencial, inclusive em alguns países é obrigatório, me conta o que você faz para se sentir sempre segura em países tão diferentes. Olha, eu tenho uma péssima mania de saber onde é que tem hospital nos lugares, sabe? Se acontece uma coisa comigo, onde é que tem hospital, que eu gosto de um remedinho, entendeu? Então eu levo meus remédios todos e levo tudo, remédio para dormir, às vezes difuso horário, levo remédio sim para dormir, levo remédio de todo tipo, porque sabe, vai que eu fico doente e não vão me dar um remédio lá, então eu levo remédio e eu gosto de saber se tem um hospital perto ou não. Isso eu gosto de saber. Eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta para você e dizer que a gente sabe que a viagem é uma ferramenta poderosa de crescimento de carreira e pessoal. O que você acha que você traz assim dessa visão das viagens que você aplica nos negócios e que te ajuda a ter muito sucesso? Sem dúvida, você vai ter um olhar diferente para as coisas, né? Você entra nos lugares, você consegue saber de onde é aquela arte, de onde é aquela... Então, assim, você modifica o olhar, você modifica o traço, você modifica a sua escrita, você modifica a sua roupa, você modifica, entendeu? Assim, para dizer assim, poxa, aquela pessoa morava num apartamento desse tamanho, com a família tal, olha, esse é o costume daquela vida, e você deu de um outro jeito. Então, você começa... abre a cabeça, né? Seja países com IDH muito abaixo do Brasil, como muito acima do Brasil, que também tem seus problemas, né, de violência da mulher, enfim, problema desse jeito, mas eu acho que é legal isso daí, porque traz muita história. Então você vai
mergulhar naquela cultura, né? Você vai ler uma poesia, você vai ver você modifica, não tem jeito. Você realmente fica com a cabeça completamente diferente do que se está só num ambiente sem poder deixar essa coisa da cultura entrar em você, né? Eu quero agradecer você que acompanhou comigo esse episódio, agradecer muito a Mônica por estar aqui com a gente. Mônica, conta um pouquinho mais pra gente como a gente pode se encontrar, saber mais sobre o BRICS Mulher e sobre os seus trabalhos. O melhor lugar pra gente se encontrar é no aeroporto. Tô brincando, gente, assim, no LinkedIn está à disposição. Esse ano o Brasil é o líder do BRICS, portanto eu sou a presidente mundial, né? Nós vamos ter alguns encontros do BRICS Woman aqui, em maio, em Brasília, e depois para o encontro com os presidentes da República, que vão todos vir para cá em julho, no Rio de Janeiro. Então, assim, nós vamos com esses encontros, quem tem interesse em estar exportando para esses lugares, ou empresas brasileiras que querem exportar para esses lugares, ou empresas estrangeiras que querem importar aqui para o Brasil, nós vamos estar nesses lugares fazendo conexões, a gente sempre tem um lema de contato em contrato, então vai estar lá, tudo disponível, no meu LinkedIn está lá disponível, onde é que são os encontros, como é que vão ser os encontros, então vamos lá, gente. Mônica, eu queria agradecer, foi muito generosa a conversa que você teve com a gente. Obrigada aí por compartilhar de uma maneira tão gentil e vulnerável, contando aí que não é porque você viaja tanto que não passa perrengue, que não tem coisas diferentes. Deus. E depois você cai na risada, né? Isso aqui é legal, faz parte da história. Exatamente, torna tudo mais divertido quando a gente volta, né? É verdade. Muito obrigada, Mônica. Disse obrigada por estar aqui, estimule todo mundo a realmente viajar, né, e seja seguro nas suas viagens, então tenha sempre um seguro, porque é importante, porque as coisas acontecem, né, na vida, mas obrigada, sucesso pro seu programa, Obrigada. Vai ser demais. Já está sendo, obrigada, ainda mais com você aqui. Muito obrigada, Mônica, e muito obrigada a você que acompanhou aqui para saber mais como as viagens são uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal e profissional. Nos acompanhe nas redes sociais, conheça a Mônica no perfil dela e estamos por aqui no próximo. Hoje, nós carimbamos o passaporte de Mônica Monteiro. Se você quiser saber mais sobre tudo que conversamos aqui, sigam as nossas redes sociais.